Bom dia a todos. Meu nome é Vitor Vieira Vasconcelos. Hoje nós vamos conversar sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, que talvez seja, o conceito-chave para a nossa disciplina de desenvolvimento e sustentabilidade. Nós vamos seguir um roteiro na nossa aula. Primeiro nós vamos falar sobre o uso sustentável dos recursos naturais e como que isso foi desenvolvendo essa ideia ao longo da história. Depois nós vamos conversar sobre como que foi proposto o conceito de desenvolvimento sustentável, e que interesses, qual que é a história desse conceito. Vamos conversar um pouquinho sobre algumas abordagens sobre sustentabilidade que alguns autores denominam como sustentabilidade fraca e forte. Nós vamos falar sobre o descolamento material, que é um dos pressupostos do desenvolvimento sustentável. E, por fim, nós vamos ver algumas críticas ao conceito de desenvolvimento sustentável, que alguns autores consideram que ele poderia estar sendo utilizado como uma ideologia. Então, a ideia de uso sustentável dos recursos naturais, ela começa mais de 350 anos atrás, dentro da profissionais da área de recursos florestais e de pesca também, ou seja, recursos naturais renováveis. Muito nessa questão de que, por exemplo, em uma região, em um país, haveria um limite do uso desses recursos. Se você explorar para além desse limite, você vai ter um prejuízo, porque a natureza não vai conseguir repor esses recursos dentro dessa medida. Então, nós vemos aqui nesse gráfico, podemos olhar aqui, aqui a gente tem o grau de esforço, que poderia ser, por exemplo, a quantidade de árvores que estão sendo desmatadas por ano, ou de peixes que estão sendo pescados, por exemplo, e a produção e os custos, que seria, por exemplo, o lucro, o benefício que está sendo conseguido a partir disso. Então, a gente vê que esse gráfico, ele é como se fosse uma hipérbole, ele cresce e, de repente, ele começa a descer. Porque se você, por exemplo, começa a extrair mais do que esse ponto de cá, a natureza não consegue repor o, o recurso na mesma medida que você explora. E aí, ano após ano, você vai conseguir extrair cada vez menos, né? E vai ter um benefício menor para você. Agora, se você explorar menos do que o que consegue explorar, né? A gente vê aqui, tudo bem, a natureza vai conseguir recuperar, mas você vai conseguir menos benefício do que o ótimo, né, que você conseguiria. Nesse gráfico, nós estamos vendo até o momento somente essa relação do que a natureza consegue recuperar. Mas se nós estivermos pensando assim de um benefício econômico, nós também teríamos que colocar os custos de produção também, né? Então nós podemos ver que poderia ter um custo fixo, por exemplo, que independe do seu esforço, por exemplo, a manutenção das máquinas, pagamento de pessoal, e nós também teríamos um custo que a gente chama de custo variável. Seria mais ou menos o custo para se extrair cada árvore, o custo pelo esforço, o custo para se pescar cada peixe, por exemplo, né? Que ele aumenta conforme você aumenta a sua produção. Aí, somando esses dois custos, a gente tem o custo total. E onde que estaria o lucro em cada nível de esforço, né? Seria essa produção líquida, que a gente vê aqui. Então, em cada nível de esforço, o seu lucro seria, o seu benefício seria a distância entre essa linha pontilhada e a linha verde, né, no topo. E aí o ponto ótimo de extração seria aquele nível de esforço que tem a maior distância, né, entre o seu custo e o benefício que você consegue pegar. Ele nem sempre bate certinho com o alto da hipérbole, né, mas normalmente chega próximo disso. Então começou essa discussão sobre o uso sustentável dentro do manejo de florestas, de pesca, de outros recursos renováveis, mas depois a ideia do uso sustentável foi expandida para outros usos. E aí é isso que a gente vai ver agora, né, nos próximos tópicos. Então, um momento muito importante dentro dessa história do uso sustentável foi o relatório Limites do Crescimento, que foi soltado pelo Clube de Roma, que principalmente alguns professores do Massachusetts Institute of Technology, como Dennis Meadows e outros, né? Que eles criaram um modelo
para simular o impacto ambiental e simular o que vai acontecer no mundo no futuro, se nós continuarmos utilizando esse ritmo, né, dessas tendências de uso de recursos naturais, tanto renováveis quanto não renováveis. Eles fizeram um modelo muito complexo, tinha vários submodelos, né, e que simulavam, por exemplo, como que vai se comportar a população no mundo, a produção agrícola, o que vai acontecer com os recursos naturais, como vai se dar a produção industrial, o que vai acontecer com a poluição, né, conforme, por exemplo, aumente a produção industrial, aumente o desenvolvimento tecnológico. E esses modelos são relativamente complexos. Eu coloquei aqui esse fluxogramazinho, que é o fluxograma do modelo completo que eles publicaram, né, nesse relatório que chama World Tree. Vocês veem que tem cada bolinha dessa é um processo social, tecnológico, ambiental, que vai influenciando uns aos outros, né? E é interessante esse modelo, tem um site que chama Insight Maker, coloquei o link aí para vocês. E até hoje, diversos pesquisadores, eles clonam, né, copiam esse modelo e acrescentam coisas novas, por exemplo, que eles não tinham naquela época de informação, por exemplo, mudanças climáticas, outras tendências tecnológicas, sociais, outros processos ambientais. E esse modelo tem sido desenvolvido ao longo do tempo também, nas últimas décadas. É como se fosse como fazer um modelo do mundo, né? É um super modelo complexo. Bom, eu não vou entrar em cada um desses detalhes desse modelo, eu vou pegar alguns pontos principais para discutir com vocês, né? Então, eu comecei com esse pequeno esqueminha aqui, onde a gente tem o capital industrial, ou seja, a indústria, e ela tem uma relação entre o investimento para aumentar e a depreciação, né? Porque se você não investir o suficiente, a indústria vai se degradando, né? E você não consegue mais produzir a mesma coisa. Além disso, a gente tem a produção industrial que gera poluição e também nós temos uma demanda de alimentos que vai precisar de insumos agrícolas e de terra cultivada para produzir esses alimentos para as pessoas, certo? Na parte populacional, a gente tem os nascimentos, que são controlados pela taxa de fertilidade, as mortes pela taxa de mortalidade. E a taxa de mortalidade vai ser influenciada pela poluição e também pela disponibilidade de alimentos para as pessoas. Se faltar alimento, vai morrer mais gente. Se tiver mais poluição também, as pessoas vão viver menos, né? Vão ter mais doenças. Esse é um dos esquemas. Um outro que a gente pode colocar, né? Eu já falei um pouco dessa agricultura no meio agora da parte de serviço. Então a gente tem a parte da indústria, que é a mesma coisa. E nós temos também os recursos não renováveis, né? Que novas tecnologias podem aumentar a eficiência do uso. E nós temos os serviços, que os principais serviços que foram colocados nesse modelo são serviços de saúde, que diminuem a mortalidade, e o serviço de educação, por causa desse efeito que a educação e o planejamento familiar, eles diminuem, tem essa tendência de diminuir a fertilidade. Então, você vai ter uma dinâmica populacional relacionada à educação e aos serviços de saúde. O que eu falei aqui, gente, aumentando também serve para o lado de diminuindo também, né? Tipo, se diminuir os serviços de saúde, aumenta a mortalidade. Se diminuir a educação, com o tempo também aumentaria a fertilidade. Esse modelo ele serve para os dois lados, né? Bom, e aí esse foi o resultado da simulação que eles fizeram. Nesse eixo aqui a gente tem o tempo de 1900 até 2100. E eles tentaram ver o que acontecia com cada tendência, né, social. Eu acho que talvez assim, mais importante para a gente começar, a gente tem a produção industrial que vai crescendo aqui, né? E que chega um momento que ela diminui. Por que ela diminui? Porque os recursos naturais eles vão esgotando conforme você vai produzindo. E com serviços também que usam recursos naturais também. Então, aumenta a indústria, aumenta o serviço, os recursos vão diminuindo. Chega um momento que não consegue manter. E aí começa a cair a produção industrial primeiro, e começa depois a cair os serviços. Tá? Conforme aumenta a produção industrial, também vai aumentando a poluição, que vai causar efeito, né? E como está diminuindo as mortes, porque está aumentando o serviço per capita, a disponibilidade de alimentos per capita está crescendo também. Então, diminui os nascimentos, diminui as mortes, mas quando a sociedade começa tudo a entrar em colapso, as mortes começam a subir também. E os nascimentos depois vão acompanhar e vão começar a subir também. Ou seja, a gente vai regredir na história, né?
e a população, como resultado, chega um momento que a população começa a diminuir. Seria o colapso da civilização humana. Então, é bem catastrófico nessa história. Deixou muita gente com medo quando eles propuseram esse modelo e gerou uma repercussão social muito grande. E justamente começou a criar uma motivação para investimento em tecnologias para tentar reverter ou então pelo menos adiar esse momento desse colapso. E também geraram várias discussões, conferências, tanto na academia quanto nas organizações sociais, nas lideranças de governos, por exemplo, na ONU também, para discutir isso e para tentar encontrar uma solução para esse colapso que, por esse modelo, estaria se aproximando por volta de 1930 em diante. Nós estamos chegando lá, né, de acordo se fosse seguir esse modelo, né? Bom, o que mais que esse modelo propunha? Aqui, só para mostrar alguma questão da qualidade de vida, né? Ele mostrava assim que a expectativa de vida aumentaria até um momento e depois ela começaria a diminuir. E a mesma coisa relacionada a serviços por pessoa, alimentos por pessoa, bens de consumo por pessoa, ele aumentaria até um tempo e depois começaria a diminuir, né? Esse cenário tendencial, que é esse primeiro que eu mostrei para vocês, né, esse de cá, ele mostra assim, se tudo continuasse como estava tendendo a ser em 1970, o que aconteceria, né? E a ideia dele seria mais ou menos isso, que a escassez de recursos não renováveis, principalmente os combustíveis fósseis, quando eles começassem a acabar, aumentaria o custo na indústria, porque tem menos recursos, então eles ficam mais caros. Para continuar produzindo, o que aconteceria? Os recursos financeiros que hoje são investidos em agricultura e em serviços migrariam para a indústria e teria menos recursos para se investir em agricultura e serviços. E, por falta de investimento na agricultura, aumentaria a degradação dos solos, né? E isso entraria em um ciclo de diminuição da produção agrícola. E chegaria um momento que teria, por volta de 2020, né, que o custo para, pelo menos seguindo aquela tendência, as tecnologias disponíveis que foram simuladas, que o custo para a produção ultrapassaria o da depreciação. Então, começaria a ter uma queda da indústria e da agricultura, né? Isso está da forma como eles publicaram em 1972. E a falta de alimento e de serviços de saúde começariam a levar ao declínio populacional já em 2050, ou seja, demoraria ainda 20 anos, né, para realmente esse efeito mostrar um colapso social. Bom, eles fizeram também vários cenários tendenciais, eu só mostrei aqui um exemplo, assim, se descobrisse, por exemplo, o dobro a mais de jazidas de petróleo, de carvão, de recursos não renováveis do que tinha em 1970, o que aconteceria? Em vez de acontecer o colapso industrial em 2020, aconteceria em 2050, mas uma hora ele aconteceria. Então, assim, nós podemos pensar que foram descobertas várias jazidas de petróleo, de carvão, até nessas últimas décadas, né? Mas isso só estaria adiando, né, o colapso, que seria o momento que começaria a faltar esses recursos não renováveis. Então, teve alguns estudos que tentaram monitorar depois de 1970 para ver se estava acontecendo mais ou menos como tinha previsto esse modelo. E a gente vê, por exemplo, em relação à população, né? Vê aqui que a taxa de natalidade está caindo como previsto, a taxa de mortalidade caiu até mais do que o previsto, mas a população está seguindo mais ou menos o mesmo o caminho previsto, a tendência, né? Subindo de 1970 para cá. Em relação à economia, a produção tanto industrial, de serviços, de alimentos, está seguindo mais ou menos a mesma linha, só que a produção de serviços até aumentou mais do que estava previsto. E os recursos naturais não renováveis continuam caindo no limite, um pouco menos do que o previsto, mas estão caindo bem. E a poluição continua aumentando conforme foi previsto. Bom, agora, fazendo uma análise crítica, né, desses gráficos, como você já sabia a tendência desses indicadores em 1970,
Até que, assim, você criar uma reta que continua não é um trabalho tão difícil assim, né? O difícil, que é o que a gente não sabe, é quando que vai ter esse, depois quando que vai ter a curvinha para baixo, né? Que é quando vai entrar em colapso. Quando que vai ser? Será que vai mesmo? Será que vai crescer indefinidamente? O modelo que eles fizeram mostrava que teria essa curva, né? E que estaria próximo, né? Pensando nos dias de hoje, talvez nas próximas décadas. Mas isso, lógico, pode ser questionado. Por exemplo, naquela época de 1970, ainda tinha muito menos tecnologias renováveis, né, de 1970 para cá, principalmente como resultado, uma repercussão desse relatório dos limites de crescimento. Houve um grande investimento em tecnologia de geração de energia renovável, como eólica, solar, mesmo hidrelétrica também. Então, que não era tão eficiente, né, naquela época. Então, talvez nós poderíamos pensar que, seguindo assim, um pouco mais para além do colapso, né, porque eles simularam o modelo até com a queda a partir de um certo momento. Então, nós poderíamos pensar que quando caísse o consumo de petróleo, quando começar a acabar a disponibilidade de combustíveis fósseis, nós já poderíamos aumentar a produção de outras formas de energia renovável, né? Lógico que vai ter um período de estresse, de crise, mas que, pensando no futuro para além, né, seria possível começar gradativamente a recuperar a capacidade de produção a partir das energias renováveis. Então, esse já é um gráfico, né, um pouco mais moderno de discussão. Então, vamos passar agora para o conceito de desenvolvimento sustentável, que justamente ele começou a ser discutido após essa publicação dos limites do crescimento, como uma tentativa de dar uma resposta, né, para esse problema que poderia acontecer. E nós temos a gente poderia dizer assim que para a maioria dos governantes mundiais, eles achavam, né, bastante perigoso esse discurso de que teria uma catástrofe, né? Então seria um problema, assim, inclusive para a justificativa das políticas de desenvolvimento e de crescimento econômico. Então, em 1987, a ONU estabeleceu uma comissão e a Gro Brundtland, que era a primeira-ministra, né, da Suécia, ela propôs, ela cabeçou esse relatório, ela propôs o Conceito de Desenvolvimento Sustentável, que nós poderíamos definir como o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades das gerações presentes, sem comprometer a capacidade de as gerações futuras suprirem as suas necessidades. Importante pensar os termos que estão aí nesse conceito, né? Nós temos desenvolvimento, que nós já discutimos na nossa disciplina, a questão das necessidades, o que é necessidade, né? As gerações presentes, que são nós hoje, e também as gerações futuras, que são os nossos filhos, nossos netos, né? A população em diante, também vão ter as suas necessidades. Depois, principalmente durante as discussões seguintes, principalmente na Eco 92, na conferência que teve no Rio de Janeiro, né, a Conferência Mundial, começou-se a se colocar essa proposta de que o desenvolvimento sustentável ele deveria ser ecológico, econômico e social, ou seja, ele deveria conciliar essas três esferas, né? E o John Elkington, ele propôs esse diagrama, que depois ficou bastante difundido, de que o desenvolvimento dele seria sustentável quando ele concilia essa viabilidade desses três esferas ao mesmo tempo. Se ele for só ecológico e econômico, ele é viável. Se ele for só social e ecológico, ele é suportável. Se ele for só social e econômico, ele é equitativo, mas ele concilia tudo isso quando essas três esferas são balanceadas uma com a outra de uma maneira harmônica. Outros autores eles vão detalhar mais o que seria essa parte social e propor diversas outras dimensões. Então, o Ignatius Sachs, né, que vocês viram no texto, embora ele não use o termo exatamente de desenvolvimento sustentável, ele chegou a usar o termo ecodesenvolvimento naquela época, mas ele propõe, né, a questão cultural, política, territorial, né?
as diferenças regionais e a questão do poder sobre o território. Então, a gente vê que daria para pensar diversas esferas, que alguns autores simplesmente colocam tudo como social e outros diferenciam. Vão ter outros que vão falar jurídica e várias outras também, né? Espiritual, por exemplo, né? Mas nós vamos ver agora como que isso também foi se desenvolvendo ao longo do tempo, essa discussão sobre como conciliar essas esferas, né, para o desenvolvimento sustentável. É importante, recuperando um pouquinho o conceito do desenvolvimento sustentável, né, que teve uma mudança de postura. Para os propositores do relatório dos limites do crescimento, o Clube de Roma, precisaria reduzir o desenvolvimento. Se a gente não reduzisse o desenvolvimento, o uso de recursos naturais, nós chegaríamos no colapso. No conceito de desenvolvimento sustentável do relatório Nosso Futuro Comum, né, que a Global Brundtland propôs, seria possível continuar se desenvolvendo, mas teria que ser de uma forma planejada, né, fazendo a gestão ambiental, desenvolvendo as tecnologias adequadas. Então, poderíamos dizer que ela seria mais otimista, né, um discurso mais otimista em relação ao futuro da humanidade e a possibilidade de desenvolvimento. Um ponto que eu acho que é importante para a gente diferenciar agora é que existe uma diferença entre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Às vezes, né, a gente lê eles num texto ou em outro, acaba pensando que é a mesma coisa, mas a sustentabilidade, ela não é necessariamente desenvolvimento. É possível ser sustentável sem ter o desenvolvimento, sem ter um crescimento econômico, por exemplo, ou outro tipo de crescimento. E alguns, né, autores que nós já começamos a discutir que são pós-desenvolvimentistas, pós-colonialistas, né, que eles pensam assim, o desenvolvimento é um ponto de vista, né, vindo e originou na sociedade europeia ocidental e que não é necessariamente o mesmo ponto de vista que todo mundo tem que seguir. A gente não teria que concordar necessariamente com isso, né? Então, a sustentabilidade pega só a questão da estabilidade, né, e da harmonia com as esferas econômica, política, econômica, social e ecológica, mas não pega necessariamente o desenvolvimento. De qualquer forma, existe algo comum entre eles, principalmente a questão da continuidade, ou seja, algo que seja possível se manter para as gerações futuras, tá? E nós não podemos pensar também essa questão da justiça social. Porque no início, quando propuseram, né, a questão de uso sustentável de recursos naturais, desenvolvimento sustentável, ainda era muito uma discussão entre meio ambiente e economia, mas aos poucos, principalmente a partir da Eco 92, de 1992 em diante, nas conferências de meio ambiente seguintes, a questão da justiça social, da desigualdade social, da falta de acesso aos direitos humanos básicos, né, para uma boa vida, elas começaram a se colocar cada vez mais forte dentro da discussão de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável. Então, qual que é o pressuposto dentro do desenvolvimento sustentável? A gente pode pensar essa aposta do desenvolvimento contínuo, ou seja, nós temos o consumo de recursos naturais que vai levar a um desenvolvimento econômico. Você precisa consumir para desenvolver. Só que aí o que você faz? Com o lucro que você ganha do desenvolvimento econômico, você investe em novas tecnologias, em novas formas de gestão, né? E com isso, você cria tecnologias com maior eficiência no uso de recursos naturais e que vai permitir você, pelo menos, postergar o fim desses recursos naturais. E caso esses recursos ameacem acabar, você pode criar novas tecnologias que usem recursos naturais substitutos. Ou seja, por exemplo, se acabar o petróleo, nós estamos desenvolvendo hoje, né, principalmente está muito desenvolvido nos Estados Unidos, a tecnologia de produção de energia a partir do gás do xisto fraturado, que tem outros impactos ambientais e outros limites também, né? Mas aí, quando acabar o xisto, o gás de xisto, aí nós poderíamos tentar procurar outra tecnologia, assim por diante. E a ideia é que, com isso, seria possível se desenvolver continuamente, sem um limite pré-definido. Dessa forma, existem diversos posicionamentos de diferentes autores relacionados a esse pressuposto do desenvolvimento contínuo, que é uma das bases do desenvolvimento sustentável. Alguns autores eles são a favor, falam assim, bom, durante a história da humanidade tem funcionado até agora essa aposta,
E os indicadores sociais estão melhorando continuamente. Então, vocês veem que nós podemos ver que a expectativa de vida está melhorando, as pessoas têm mais acesso à educação, né? Tem menos doenças, e assim por diante, pelo menos do ponto de vista, segundo os critérios do que é uma boa qualidade de vida para esses autores, né? Bom, outros autores, eles são contrários, né? Um dos principais pontos que nós já vimos até agora com o relatório do limite do crescimento é justamente que existe um limite, né, de recursos naturais, principalmente energia e matéria no planeta Terra. Então, não dá para ter um crescimento contínuo do quanto que a gente usa de energia e matéria, né? O ser humano, alguns outros eles são até mais um pouco otimistas, falam assim, o ser humano ele tem uma grande capacidade de adaptação, ele pode continuar fazendo, desenvolvendo novas tecnologias, mudando sua maneira de comportar, mas os ecossistemas nativos vão continuar sendo destruídos gradativamente, porque eles não têm capacidade, os outros seres vivos não têm tanta capacidade de adaptação. Por isso nós vemos, por exemplo, como que a taxa de extinção de espécies está crescendo cada vez mais ao longo das décadas, né? Isso leva a gente a uma reflexão, assim, dentro do debate antropocentrista, ou seja, nós temos que pensar no desenvolvimento, no que vai ser bom só para a espécie humana, ou se nós temos que ter uma noção de ética ecocentrista, né, e pensar também no que o nosso desenvolvimento enquanto espécie humana está fazendo para os outros seres vivos do planeta Terra, né? Alguns autores vão falar de ética do cuidado com os outros seres vivos, né, a nossa responsabilidade com demais formas de vida. É, o... E outros autores vão falar que nós não temos como saber, que é difícil a gente saber o futuro, que tem um risco associado, né? Tem uma incerteza. E aí vamos pensar, vale a pena correr esse risco de ter um colapso no planeta em algum momento que a gente não sabe quando vai ser no futuro, por exemplo, que a gente não tem certeza? Então, existem alguns autores que vão falar, vale a pena correr o risco, não vale a pena correr o risco, né? Mas sempre trabalhando um pouco com essa questão da incerteza também. Um outro princípio que está muito relacionado ao desenvolvimento sustentável, que é uma das bases dele, é o princípio da precaução, que foi proposto, formalizado, né, e endossado pela ONU na ECO 92 em 2012, lá no na Declaração do Rio de Janeiro. E nós podemos ler ele assim para nós pensarmos assim, ver o que vocês conseguem entender desse texto, né? Primeiro, o contexto original. O princípio da precaução diz: onde existam ameaças de sérios de riscos sérios ou irreversíveis, não será utilizada a falta de certeza científica total como razão para o adiamento de medidas eficazes em termos de custo para evitar a degradação ambiental. Então, o que vocês acham, né? Pensa bem, como que você interpretaria isso? Existem, né, diversos tipos de interpretação, mas nós vamos entrar em algum desses temas para pensar um pouquinho mais. Porque nós vemos assim, volta e meia, né? Principalmente entidades ambientalistas, ou então até em ações judiciais do Ministério Público, né? Entra com algum processo, alguma argumentação de que, como nós não temos certeza sobre quais são os impactos ambientais de uma certa medida, ou da instalação de um certo empreendimento, então, como nós não temos certeza, então nós não deveríamos fazer isso, né, enquanto nós não tivermos certeza. E chama isso de princípio da precaução. Se nós olharmos com cuidado o que está escrito aqui, vamos ver que não é exatamente isso que está escrito nesse texto. E vou dizer para vocês por que não está escrito dessa maneira, porque é lógico, durante os processos de negociação que aconteceram, né, lá na ECO 92, os representantes das indústrias, os representantes das empresas fizeram um grande lobby justamente para evitar que esse tipo de interpretação explícita tivesse nesse texto desse princípio. Então, o que estaria relacionado? Como que nós interpretaríamos ele?
baseado nessa ideia do desenvolvimento contínuo. Vamos supor que nós temos um empreendimento que ele é economicamente viável, ou seja, ele gera lucro, né? Não estou falando agora socialmente ou ecologicamente, né? Mas existe uma incerteza quanto ao impacto ambiental. E o que vai ser feito? Ser feito um investimento durante a instalação desse empreendimento, em análise de riscos, avaliações dos impactos sociais e ambientais, mitigação desses impactos que foram identificados. Quando não der para mitigar, ou seja, para diminuir o impacto, fazer a compensação, ou seja, fazer investimentos que compensariam os impactos que não podem ser evitados, né? E no fim, nós chegaríamos no desenvolvimento sustentável. Vocês veem que em nenhum momento fala assim, não fazer o empreendimento, mas de usar o lucro do empreendimento para lidar com os impactos ambientais, mesmo que eles sejam incertos. Esse princípio é importante porque ele é a base do licenciamento ambiental, que é uma das regulações ambientais importantes para a gestão ambiental hoje em dia, né? Sempre que vai instalar um empreendimento que tem impacto ambiental, tem que fazer um processo para mostrar para o governo e para a sociedade que esses investimentos em riscos, impactos, mitigação, podem garantir o que se entende como um desenvolvimento sustentável. Lógico que existem controvérsias em relação a isso. Por exemplo, muitos autores vão pensar assim: tudo bem, nós estamos instalamos, né, a legislação para o licenciamento ambiental, continuam sendo instalados empreendimentos e nós estamos vendo realmente o desenvolvimento sustentável acontecendo? Os impactos estão sendo mitigados ou compensados? Nós estamos conseguindo realmente evitar que aconteçam desastres ambientais, acidentes ambientais? Será que esse princípio, né, está sendo tanto bem implementado? Então, será que ele foi bem formulado? Não teria que ser um pouco mais cauteloso? Incluir, por exemplo, a não instalação do empreendimento, por exemplo, né? Então, nós podemos pensar também nisso, mas eu acho importante mostrar para vocês como está escrito, né? Porque é a base dos acordos sociais que nós temos hoje em dia, né? Que nós podemos questionar também, lógico. Então, agora nós vamos entrar num conceito da sustentabilidade, né? Do que seria a sustentabilidade, que pode incluir ou não o desenvolvimento, nós já conversamos sobre isso. E eu vou mostrar para vocês duas classificações, né? Que alguns autores chamam de fraca e forte. Claro que os autores, né, que definiram, que trabalham com a sustentabilidade, que está sendo classificada como fraca, que eu falar, eles não se autodefinem como fraca, tá? Na verdade, são os autores, principalmente os autores que propõem o que eles chamam de sustentabilidade forte, eles criticam certos autores e rotulam eles, né, classificam eles como sustentabilidade fraca. Então vamos começar com uma chargezinha. O rapaz chega, deixa eu ver como está o meu café. Aí o café fala assim: a catástrofe ambiental é inevitável no capitalismo. Aí o cara fala: tá muito forte, vamos jogar um leite aí, né? E aí o café fala: é preciso reduzir o uso de plástico. Perfeito. E aí toma um café. Depois eu vou entrar um pouco mais em detalhe com vocês qual que é a diferença, né, de sustentabilidade forte e fraca. Mas o que eu queria que vocês prestassem atenção nessa chave, que a gente pode tirar dela, é que a sustentabilidade forte vai fazer uma crítica mais forte, né? Vai ter requisitos mais fortes do que seria sustentabilidade e que talvez isso torne muito pesado para alguns discursos que certas pessoas estão dispostas a fazer ou a aceitar. E aí a sustentabilidade fraca é uma coisa mais levinha, né? Mas que para algumas pessoas, não, tá bom para mim essa sustentabilidade fraca. Lógico que em razão de coerência ou não é algo que nós vamos discutir agora ao longo da nossa aula, tá bom? Então, nós podemos pensar, por exemplo, uma empresa, né? Para ela fazer um discurso sobre catástrofe do capitalismo, né? Seria um pouco, eles podem achar que seja um pouco forte demais e contrário aos interesses delas, mas, bom, reduzir o plástico, né? Reciclar os copinhos plásticos dentro da empresa, tá bom, né? Dá para fazer uma cara de ambientalismo legal aí nessa história, né? Por exemplo. Bom,
A ideia da sustentabilidade fraca, né? E, lógico, os autores não se chamam de sustentabilidade fraca, eu já falei, é que nós temos fatores de produção, recursos naturais, trabalho humano, capital produzido, né? E, com isso, nós fazemos bens de consumo, bens e serviços, e as pessoas consumindo elas conseguem o seu bem-estar, certo? E, além do consumo, tem um investimento. Você pode pegar o lucro desses fatores de produção e investir, por exemplo, em restaurar os recursos naturais, em educação, incluindo a educação ambiental, em investimento para produzir mais. Justamente o investimento é a ideia do bem-estar futuro, porque nós temos no desenvolvimento sustentável essa ideia do bem-estar para gerações presentes, mas fazendo investimentos para garantir o bem-estar futuro, tanto da nossa vida no futuro, quanto dos nossos filhos, dos nossos netos, né? E aí, bom, faz parte, né, desse conceito. E a principal ideia da sustentabilidade, que nós chamaríamos de fraca, é que existiria uma possibilidade de compensar totalmente, né, cada um desses itens aqui do nosso triângulo, ou seja, os recursos naturais, o capital e o trabalho. Então, vamos supor que a gente está aqui no meio, no momento que a gente tem o mesmo tanto de trabalho, capital produzido e recursos naturais. Aí, o que acontece? A gente reduz os recursos naturais que nós estamos consumindo, mas para manter o bem-estar da sociedade, o que a gente fez? A gente conseguiu aumentar o capital produzido e reformular a forma do nosso trabalho de uma forma que compense que nós conseguimos manter a mesma quantidade de bem-estar com menos recursos naturais disponíveis, né? Então, é um pouco essa ideia da capacidade de compensação e um pouco essa ideia também que a gente já viu, essa porta do desenvolvimento contínuo, que substituição e inovação, elas também podem prolongar os estoques de capital natural. Então, vocês estão vendo, né, como que a sustentabilidade fraca ela incorpora essa questão do desenvolvimento contínuo e da compensação de um pelo outro. Por exemplo, nós poderíamos pensar que instalando uma população no local vai gerar esgoto, por exemplo. E aí, para instalar essa população local, antes existia uma floresta que conseguia filtrar, né, a poluição e manter a qualidade da água. Mas com a instalação da população vai ter que tirar essa floresta fora. Aí o que que faz? Faz uma planta de tratamento de esgoto. Porque aí você mantém a qualidade da água limpa e as pessoas vão continuar tendo água para beber. Lógico que aí começa a ver a crítica. Será que a floresta é só para manter a água limpa, né? Mas esse tipo de, de transação, né, de compensação, é o que muitas vezes acontece, por exemplo, no processo de licenciamento ambiental. A empresa vai se instalar, vai ter um impacto ambiental, você fala, não, nós estamos causando nosso impacto, não estamos desmatando aqui, mas nós vamos fazer uma estação de tratamento de efluentes para que a nossa indústria não polua os rios. E aí é um dos critérios para se aceitar a instalação dessa empresa, né? Então, vocês estão vendo como que está bem articulado, né, essa questão do princípio da precaução, do desenvolvimento contínuo, com esse tipo de trabalho de compensação. Podemos pensar também, por exemplo, sistemas de plantio de cana. Será que eles são sustentáveis? Então, muitas vezes, nesse tipo de abordagem, pensa assim, vamos supor que está instalando um plantio de cana numa área de cerrado. Aí, olha, será que a quantidade de biomassa está sendo a mesma? Provavelmente a plantação de cana vai ter mais biomassa do que o cerrado. Então, provavelmente ela vai estar capturando mais carbono da atmosfera e, assim, ajudando a combater o efeito estufa. É um tipo de pensamento que normalmente é feito, né? Outra questão, o solo tinha uma fertilidade natural, como a agricultura normalmente, porque as plantas crescem muito rápido, vai diminuir a fertilidade do solo, vai causar erosão, porque está podando, né, as plantas para colher de tempos em tempos. Isso perde a fertilidade do solo, mas se com o lucro conseguir aplicar fertilizante, você está compensando a fertilidade do solo. No caso do plantio de cana, a gente tem até o vinhoto, né, que é um subproduto da produção da cana e que pode ser utilizado como se fosse um caldo melado, pode ser jogado no solo para ajudar a fertilizar o solo de volta, né, de uma maneira que seria mais sustentável.
Outra questão é que muitas vezes as flores nativas, elas seriam importantes para as abelhas, né? E também outros animais também ajudariam na semeadura de diversos tipos de plantas que são úteis para o ser humano, mas e que com a instalação, por exemplo, de agricultura e uso de agrotóxicos, mataria as abelhas e os outros animais que ajudariam na polinização e semeadura. Só que aí isso é substituído por trabalho humano, por maquinária agrícola, né? Por desenvolvimento de novas tecnologias de produção agrícola, justamente para compensar esses serviços ambientais, né, que antes eram feitos por outros animais, né, que trariam benefícios para o ser humano. Então, para ilustrar isso na forma de um gráfico, pensa um dos riscos, né, ou então, às vezes, alguns autores até concordam, que pode acontecer com essa sustentabilidade fraca, é o que a gente chama de liquidação ótima dos recursos naturais. Que a gente pensa assim, ao longo do tempo, esse eixo, e aqui o PIB, né? O que está acontecendo com o PIB, que é essa linha vermelha. E conforme a gente vai crescendo o PIB, o que antes era praticamente tudo ecossistema nativo, vai virando tudo ecossistema florestal, por exemplo, manejado para extração de madeira. Então, por exemplo, onde a gente tinha florestas, Mata Atlântica, floresta amazônica, vai plantando tudo eucalipto, e nós conseguimos ficar colhendo madeira o tempo todo. E com isso nós vamos ganhar mais dinheiro, vamos trazer mais benefício para o ser humano. Ou seja, incorporando tudo, todos os recursos naturais dentro de uma ótica de produção. Seria o capital natural alocado já na economia. Né? Bom, dando um exemplo desse tipo de cálculo, eu queria começar pensando com você o que é a poupança nacional bruta. Às vezes alguns de vocês já viram esse conceito em alguma disciplina introdutória de economia. Ele tem a ver com o PIB, né, com o Produto Interno Bruto, mas ele leva em consideração a poupança, ou seja, quanto que que a sua riqueza está aumentando ou está diminuindo, tanto no nível das pessoas, das empresas, do governo, né? É o que chama de poupança, que pode ser, então, positiva, se está aumentando, negativa, se está diminuindo. E a conta principal dela é o Produto Interno Bruto, ou seja, quanto que você produz, menos o que você consome, os gastos. E ela é comumente expressa na forma de porcentagem do PIB, ou seja, consegui guardar para mim 10% do que eu produzi. O país conseguiu guardar como novos recursos 20% do que ele conseguiu produzir por ano, por exemplo, né? Então, tentando incorporar a questão ambiental, o Banco Mundial ele usa o que a gente chama de poupança líquida ajustada, que seria tentando incorporar questões sociais e ambientais nessa conta. Então, a gente tem a poupança bruta, que eu já expliquei para vocês, né, que seria que produz menos o que consome. Aí a gente inclui o que a gente chama de depreciação de capital fixo, seria o quanto que você precisa gastar para manter o seu parque produtivo funcionando. Só que aí você tem um aumento, que seria o que você gasta com educação é considerado como um investimento, né, no bem-estar humano. Então, a nossa poupança cresce, porque em vez de guardar dinheiro só como dinheiro no banco, nós podemos guardar dinheiro como investimento, né, em educação, em capital humano também. Mas a gente decresce depois com o esgotamento dos recursos naturais, que tem um valor de mercado. Então, se você usou o seu petróleo, ou usou o carvão, ou algum outro tipo de recurso natural que tem valor de mercado, isso é deduzido, porque você não vai ter mais dele para você usar depois. E nós incluímos, no fim, os danos por poluição, que inicialmente, na metodologia inicial, era só os danos à saúde devido à poluição, mas que depois também incluiu certos custos relacionados às mudanças climáticas também, pela produção, né, de gás carbônico e outros gases que causam efeito estufa. Aí, principalmente a partir de 2018, né, começou a mudar a metodologia para incluir isso também dentro dessa metodologia oficial do Banco Mundial. Um ponto assim que eu acho importante a gente discutir nesse conceito é que, tudo bem, é mais interessante do que simplesmente usar a poupança bruta, que usa só o aspecto econômico e a poupança líquida, né? As duas
As duas entram só no aspecto econômico, porque está incorporando questões sociais, educação, e questões ambientais. Então, para a questão da gestão ambiental de um país, para uma avaliação mais de longo prazo, parece ser uma ideia bastante interessante. Mas vocês estão vendo que ela tem como base isso que eu expliquei para vocês da, a, da compensação, né, que alguns autores vão rotular como sustentabilidade fraca. Ou seja, se o esgotamento do recurso natural, você está conseguindo crescer muito e ganhar muito dinheiro, às vezes vale a pena você esgotar os seus recursos naturais ou ter algum dano de poluição, porque você está ganhando em outras áreas, você está gerando mais recursos que você pode investir em educação, por exemplo, também. Então, a gente tem o tempo todo essa questão de que você pode compensar totalmente um impacto por um outro benefício, né? Então, por isso que eu coloquei aqui esse exemplo para vocês pensarem. Então, para trazer um pouquinho isso para vocês, trazendo aqui como que está a poupança, né, líquida ajustada no Brasil em 2019, eu tirei lá do site do Banco Mundial. Então, o Brasil conseguiu poupar 12,5% do que ele produziu em 2019, mas teve que gastar 8, praticamente 8, né, para manutenção do seu capital, só que conseguiu investir 6% do PIB em educação, só que aí depois entra a conta de todos os impactos ambientais, né? Florestas, recursos energéticos, recursos minerais, gases de efeito estufa, poluição, e aí no final, a poupança líquida ajustada, que se considerasse só a economia, seria 12,5, nesse método ficaria 7,4, ou seja, não conseguiu poupar tanto o seu crescimento econômico porque a gente incorporou outras contas nessa história, né? Então, aqui é um exemplo na forma de gráficos, né? Essa era a porcentagem do PIB, é o mesmo dado da tabela anterior. Aí diminui com o consumo de capital fixo, aumenta com a educação, diminui com o esgotamento dos recursos naturais, algum pouquinho de dano por poluição, que não é muito grande, e aí chega nesse nível. Alguns autores chamam de poupança genuína, poupança líquida ajustada, né? Isso, essa mais ou menos é o que teria acontecido com o Brasil. E aqui ao longo do tempo. Então, essa é a poupança bruta, somente econômica, a linha vermelha. O bege seria a poupança líquida ajustada, a gente vendo que sempre tem uma queda, né, que às vezes é um pouquinho maior, um pouquinho menor. O investimento em educação, que aumentou um pouquinho. E a depleção dos recursos naturais, os impactos. Então, aqui o consumo de capital fixo também para manter funcionando. Então, a gente vê como que essa poupança líquida, né, às vezes tem alguns períodos maiores, alguns períodos menores. Principalmente a gente vê em relação, por exemplo, à crise, né? Ela afeta a poupança bruta e também vai afetar a poupança líquida, né? Porque é um reflexo do outro. Depois de 2015, a crise econômica teve uma queda, né? Na capacidade de poupança do país, assim como em outras crises que a gente teve, né? Na década de 90 também. Um período de recessão, nós poderíamos dizer. Esse aqui é um mapa mostrando, né, como que foi a poupança líquida ajustada no mundo em 2019. Então, os que estão em escurinhos são os que tiveram pior, e os que estão mais clarinhos são os que foram um pouco melhores. E as partes que estão em cinza, na verdade, não é porque eles foram muito bons, não, igual aqui na África, né? Porque não tem dados, tá? Essa parte que está quase branquinho cinza é porque não tem dados, porque é, existe uma. Quanto mais complexo é o seu índice, mais dados você precisa. E aí você acaba excluindo alguns países mais pobres que não conseguem informar esse tipo de dado. Mas dos que têm dados, a gente consegue ver, por exemplo, que a Finlândia, Suécia, China e alguns países da África e do Oriente Médio tiveram um crescimento em termos percentuais maiores e que, em parte, isso deu para eles uma maior poupança, mesmo retirando os impactos ambientais que eles tiveram, né? Isso aqui é só uma comparação do Brasil com o mundo nesse mesma metodologia. Então, a gente vê, por exemplo, nos períodos de crise no Brasil, ele conseguiu poupar menos do que a média no mundo. Em outros períodos de maior crescimento no Brasil, ele conseguiu poupar mais, ou seja, crescer mais do que o mundo, né? Dentro dessa metodologia.
existem críticas a esse tipo de poupança. Por exemplo, ela não incorpora todos os custos de danos ambientais e nem todos os recursos naturais. Ela foca naqueles principais e principalmente aqueles que têm valor de mercado explícito que é fácil de medir. E ela também não incorpora o efeito de um país no outro. Ela é uma conta para cada país. Então, por exemplo, se um país consome e retira recursos naturais de outro país, a princípio é algo benéfico, né, para o país que tá importando esse recurso, porque você está crescendo e o seu recurso natural continua lá no seu país. Você está tirando o recurso natural de outro país, né? Então, existem certas críticas relacionadas a isso. Tem essa questão que o preço de mercado ele não leva em consideração o que a gente chama de externalidades, ou seja, nem todos os impactos ambientais são incorporados no custo de um produto. Por exemplo, o petróleo ele tem um custo, mas o uso do petróleo também vai causar impactos ambientais e que vai piorar a qualidade de vida da população, por exemplo, vai ter uma poluição e assim por diante. E a poupança positiva, num ano, ela não garante a sustentabilidade no futuro. Ela é só um retrato do que está acontecendo naquele ano, né? Mas a gente tem que pensar nas tendências para ver se as coisas estão aumentando ou se estão diminuindo, né? E nós podemos pensar como que essa poupança está sendo reinvestida. Será que é de modo sustentável? Por exemplo, pegando esse dinheiro e investindo em maneiras que vão garantir o uso dos recursos naturais no futuro, um bem-estar social no futuro? Ou será que está pegando esse dinheiro todo que está pegando na poupança e investindo, por exemplo, em certo tipo de produção que vai gerar no final esgotamento dos recursos naturais, por exemplo? Então, isso é que leva a gente a pensar assim, que é importante pensar para além da poupança líquida ajustada. Retornando um pouco esse diálogo, né, dos indicadores, o PIB, ele tá, muitas das críticas que são feitas ao PIB é que ele não mede exatamente o bem-estar da sociedade, ele mede só a questão econômica, ou seja, dentro do PIB a gente tem a questão do consumo, menos a depreciação, né? Quanto da renda do país que está indo para o estrangeiro ou não. E o PIB também inclui os investimentos lamentáveis, por exemplo, o investimento na indústria armamentícia que vai causar guerras e vai diminuir a qualidade de vida de outras pessoas. Se ocorre, por exemplo, um acidente ambiental, as pessoas sofrem, mas elas têm que reconstruir as suas casas, esse reinvestimento na reconstrução vai ser algo que vai ser positivo para o PIB. E também pessoas ficam mais doentes por causa que o ambiente está insalubre. E aí, nós temos que investir mais no tratamento médico. Aparece no PIB como algo que está elevando o PIB, como investimento em saúde, né? E existem várias coisas relacionadas ao bem-estar, vários aspectos que não, que não são cobertos pelo PIB. A gente tem tanto questão de bem-estar econômico quanto lazer, atividades fora do mercado e também algumas coisas negativas, como os efeitos do desemprego, a insegurança econômica, questões também de condições de vida, de meio ambiente, saúde, educação, problemas relacionados à desigualdade social e a felicidade propriamente dita, está relacionada a aspectos como genética, família, amigos, satisfação no trabalho, comunidade. Por causa disso, alguns autores resolveram propor um outro indicador diferente que pudesse substituir, né, o PIB, que seria o Índice de Progresso Genuíno, né? Nós vamos ver um pouquinho dele. Esse índice, ele tenta pegar indicadores, tanto econômicos, quanto sociais, quanto ambientais, e faz assim, na mesma maneira, de uma maneira semelhante ao que seria o PIB, né? Mas conciliando diversas outras informações. Eu vou passar algumas delas para vocês. Por exemplo, na parte econômica, é muito semelhante ao PIB, né? Ao Produto Interno Bruto, mas ele inclui uma penalidade relacionada à desigualdade social interna, pelo índice de Gini, e também custos relacionados ao desemprego, né? Como que isso pode impactar para pior a vida das pessoas. No setor ambiental, tem vários tipos de poluição, então ele pega mais tipos de poluição do que a poupança, né, líquida ajustada, a poupança genuína que nós vimos anteriormente. Então, pega mais
um espectro maior das questões ambientais, incluindo questões sonoras, áreas úmidas, camada de ozônio, né? Poluição da água e assim por diante. E na parte social, pega desde, por exemplo, pessoas que trabalham em casa, cuidados familiares, questões de estabilidade das famílias, que pode ser medida através dos divórcios, danos relacionados aos provenientes dos crimes, trabalhos voluntários que não aparecem no PIB, perda de tempo de lazer, educação, o uso do sistema viário, que na verdade tem o ponto positivo, né, da pessoa conseguir ir rápido para um lugar, mas também tem um aspecto positivo, se a pessoa ficar presa no engarrafamento, por exemplo, e os acidentes de trânsito também, que são negativos também. Então, para vocês verem, pegando uma média, né, de vários países, não todos do mundo, porque não tem dados para todos, mas de vários países do mundo que foram calculados, a gente vê aqui nesse gráfico que ao longo do tempo, de 1945 até 2005, né, o PIB no mundo aumentou continuamente, mas se for considerado esses índices, né, dessa metodologia de cálculo do índice de progresso genuíno, a partir de 1975, há uma estabilidade com uma leve tendência de queda já, né? Bem leve. E que os autores que propuseram esse índice, eles procuraram mostrar assim, olha, a riqueza está aumentando depois de 1975, mas será que isso está realmente melhorando a qualidade de vida das pessoas? Será que os aspectos sociais e ambientais, né, estão melhorando assim como o PIB, ou será que eles estão piorando e aí está contrabalançando um com o outro e a gente chegando nesse nível de relativa estabilidade com leve declínio, né, da qualidade de vida das pessoas, do nível de progresso, né? Ou seja, será que vale a pena enriquecer para sempre, né? Nesse caso, sem levar em consideração as outras coisas? Então, aqui eu mostrei a linha média, que seria a linha do PIB de vários países do mundo, né, o que está acontecendo, e o que está acontecendo com o índice de progresso genuíno per capita em vários países do mundo. Dá para ver que o índice de progresso genuíno ele é bem variado de um país para o outro, né? Mas, em média, ele tem essa tendência, que começava a crescer até 1975 e depois mantém uma certa estabilidade. Esse foi um estudo que calculou para o Brasil esse índice de progresso genuíno. Então, a gente tem o PIB per capita e o índice de progresso genuíno per capita, né? E a gente vê o que está acontecendo, estaria acontecendo. Então, tem esse período de 1970 a 1980 no Brasil, que o PIB estava crescendo, mas o índice de progresso genuíno estava praticamente estável, ou seja, estava tendo um crescimento, mas sem muitos ganhos sociais e com grande impacto ambiental. Depois tem um período de certa instabilidade em ambos os indicadores, né? E só a partir de 2000 que nós temos um crescimento mais estável de ambos os índices, né? Tanto o PIB per capita quanto o índice de crescimento de progresso genuíno também. Nos Estados Unidos, né? É interessante a gente ver que o PIB é essa linha azul que está crescendo cada vez mais, mas seguindo aquela tendência mundial que nós vimos, a partir de 1970, o índice de progresso genuíno, que é esse vermelhinho, se mantém estável. E aí colocou aqui, né, alguns outros indicadores que às vezes são colocados, por exemplo, esse roxo, a biocapacidade, que seria a quantidade de recursos naturais por habitante, que na verdade estaria diminuindo ao longo do tempo. O ambiente vai perdendo a capacidade, né, de fornecer serviços para as pessoas. E, por exemplo, a satisfação de vida, né, que é o azulzinho, que também vai levemente caindo ao longo do tempo. Você pergunta para as pessoas quanto elas estão satisfeitas com a sua vida, né? E caiu levemente de 1970 até mais ou menos 2005. Dessa forma, a gente consegue, né, perceber como que, na verdade, apesar da riqueza estar aumentando, às vezes isso não está refletindo, né, na qualidade de vida e nem numa melhora na qualidade do ambiente também, muito pelo contrário. Olhando para a China, nós vemos, né, de novo a linha azul mostra a grande aceleração do PIB, e durante algum tempo
o índice de progresso genuíno também foi aumentando, principalmente durante esse período de 1970 a 2000, mas depois ele começou a estabilizar. E ele começou a estabilizar provavelmente porque o impacto ambiental, né, do crescimento chinês começou a afetar a qualidade de vida das pessoas. Pelo menos essa é uma das interpretações possíveis, né? E a gente vê também, né, a satisfação de vida, no caso da China, aumentou. Então, pelo menos, né, esse ponto positivo. Mas os recursos naturais, que são esse roxinho, continuam caindo, né, ao longo do tempo. Pouco a pouco vão diminuindo também. Recursos naturais por pessoa, per capita, né, a biocapacidade. Existem algumas críticas ao indicador de progresso genuíno, são críticas mais práticas, né? Por exemplo, existe uma incerteza e uma subjetividade para calcular esses custos sociais e ambientais. Por exemplo, quanto que o divórcio, né, impacta na vida de uma pessoa? Tudo bem, impacta, mas o nível, né, a quantidade, é difícil de mensurar economicamente todos esses valores. O, a poupança ajustada, né, líquida, que a gente viu do Banco Mundial, eles preferem indicadores que são fáceis de mensurar economicamente. Para o indicador de progresso genuíno, eles tentaram abarcar mais, mesmo aqueles que têm uma mensuração um pouco mais complicada, mais incerta, né? E outra crítica é que é difícil calcular e atualizar todos os dados para todos os países. Então, acaba que se calcula esse indicador, não consegue calcular para todos os países do mundo porque não tem dados suficientes. Então, essa é uma outra crítica, né? Por exemplo, do Banco Mundial já não consegue calcular para todos os países, ainda faltam os da África, mas consegue para a maioria. O indicador de progresso genuíno consegue para menos países ainda, né? Bom, mas pegando essa crítica que é feita à sustentabilidade fraca de uma maneira geral, né? Assim como a poupança líquida ajustada, o indicador de progresso genuíno ele dá essa impressão de que a gente pode compensar o impacto ambiental por meio de um crescimento econômico ou de um crescimento social. E aí, às vezes diminui um, mas aumenta os outros, então tá tudo bem, né? Seria mais ou menos essa é uma das críticas que são feitas também. E aí, colocando uma charge, né, em relação a isso, e aí o consultor vai falando lá para o empresário. Para concluir, antes da Terra entrar em colapso devido ao estresse da destruição humana, nós iremos fazer o máximo de lucro sobre os poucos recursos remanescentes. Ou seja, se você faz uma visão somente econômica, né, e de repente o ambiente já está para entrar em colapso, mas está fazendo lucro, então, né, está seguindo aquela lógica econômica, mostrando um pouco, né, a incoerência desse pensamento. Existem alguns autores que eles falam que existe uma sustentabilidade média, que seria um compromisso entre a forte e a fraca. Depois eu vou falar um pouquinho da forte para vocês. Mas a ideia é assim, que se permitiriam algumas substituições, mas com limitações. Por exemplo, um bosque plantado ele poderia substituir parte dos serviços prestados por uma floresta, mas não todos. Então, uma sociedade ela poderia permitir um certo uso dos recursos naturais, com algumas compensações, mas dentro de um certo limite, ou seja, preservando, né, um mínimo da ecosfera, do ambiente, e também colocando também limites, né, para substituição relacionada à questão social também, né? Então, assim, olha, nem todas as questões sociais podem ser compensadas por dinheiro também, né? Uma parte poderia. Então, sempre coloca assim, essa compensação com limitações, né? Isso é um ponto de vista intermediário que é muito relacionado a questões pragmáticas, né? Tem a sustentabilidade forte que critica muito, a sustentabilidade fraca que acha que pode compensar tudo. Aí chegam alguns que falam assim, não, vamos tentar chegar num acordo do que poderia ou não poderia, né? Compensar. E por fim a gente tem a sustentabilidade forte. A sustentabilidade forte, ela tem essa visão, né, de que a economia estaria dentro do sistema social e que tanto o sistema social quanto o econômico eles fazem parte, estariam dentro da biosfera, que seria um sistema maior, né? Em vez de ser um do lado do outro, igual a gente viu, na verdade um estaria dentro do outro, né? Isso é um tipo de percepção diferente. Então, antes de seguir adiante, eu queria mostrar um pouco esse conceito de diferentes tipos de capital, para a gente pensar como ele
se relaciona com a sustentabilidade forte, né? Nós teríamos o capital financeiro, que é o dinheiro, o capital físico produzido, que seriam os estoques de bens industriais, a infraestrutura, né? Nós também teríamos um capital que normalmente é chamado de natural, que é justamente o valor dos recursos naturais e dos serviços do ecossistema, que seriam os benefícios que a natureza traz para a gente. Por exemplo, o serviço de polinização, por exemplo, né, que nós já comentamos. O capital humano, social e o cultural, alguns autores eles colocam tudo junto, como capital social. Outros separam os três juntos. Na maior separação seria assim, o humano é mais o individual, por exemplo, investir na educação de uma pessoa, aprender uma habilidade, experiência ao longo da vida, né? O social estaria relacionado a essas redes sociais, aos relacionamentos, e o cultural mais relacionado aos valores, culturas, crenças que podem ajudar uma comunidade a se desenvolver mais ou não, a dificultar, né, o desenvolvimento, a sustentabilidade. E aí, como que isso relaciona com a sustentabilidade forte? Alguns autores propõem esse tipo de gráfico, né? Onde no sistema econômico a gente tem o capital manufaturado e o financeiro. Na parte social, capital cultural e humano. E o capital natural englobando tudo. Vocês estão vendo que um está do lado do outro, né? Na verdade, o capital natural engloba e cria limites para os outros. Então, por exemplo, nunca o sistema econômico vai ir além do círculo do capital natural, porque são os limites do planeta Terra, né? A gente não consegue ir além dele. Ou o capital econômico não poderia ir além do social e acabar, né, com todo o capital social, né, por exemplo, transformar tudo em financeiro. E então esse é um pouco, né, essa ideia da articulação dos capitais. Bom, existem, lógico, certas críticas a transformar tudo em capital, né, tudo em certo tipo de quantificação econômica. Alguns falam assim que existem coisas na sociedade, na natureza, né, que não dá para a gente transformar em capital. Mas a ideia dos autores que propõem esses diferentes tipos de capital é justamente assim, dar valor para algo que, a princípio, a economia não está dando valor, não estaria dando valor nenhum, né? Pensando em como a gente pode melhorar, né? Dar valor para isso, para preservar, para restaurar e assim por diante. Então, eu já comentei um pouquinho para você sobre essas implicações da sustentabilidade forte, para nós colocarmos tudo junto. A ideia é que não é possível crescer para além dos sistemas biofísicos e que os danos aos sistemas biofísicos eles causam danos ao sistema social e socioeconômico. Ou seja, se o envolvente maior não está bom, vai causar problema para os subsistemas que estão dentro dele. Ou seja, uma visão mais integrada, né, desses sistemas e dos limites, né, do desenvolvimento sustentável. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre o descolamento material, que é uma das perspectivas que são dos pressupostos para a visão mais corrente do desenvolvimento sustentável. E a ideia seria o seguinte, que através do desenvolvimento tecnológico, seria possível desenvolver mais com menos impacto no meio ambiente. E algumas vezes é traduzido também como ecoeficiência da produção, né? Existem dois tipos de descolamento, que a gente chama, às vezes, alguns autores chamam de decoupling, né, em inglês, que é um pouco essa ideia, assim, que existe o relativo, que é quando você consegue desenvolver mais, aumentar o bem-estar humano com menos impacto, e o absoluto, que é quando você conseguiria realmente desenvolver e diminuir os impactos ambientais ao mesmo tempo, né? Com um alto desenvolvimento tecnológico. Então, a gente vê aqui nesse gráfico, né, a gente tem aqui a atividade econômica e o bem-estar, que seria o desenvolvimento. O relativo seria assim, que o impacto ambiental ele vai crescendo ainda, mas ele cresce numa agilidade menor, né, numa proporção menor do que o desenvolvimento. Você está vendo que a linha, né, a distância entre o impacto ambiental e a atividade econômica,
ela vai ficando cada vez maior, ou seja, você consegue, o impacto por produto vai diminuindo. E o absoluto, aí é quando realmente o desenvolvimento está aumentando e o impacto já está diminuindo, né? E aí fica essa questão, será que a gente já está nesse nível? Será que a gente vai conseguir chegar nesse nível? Essa é uma discussão e uma aposta assim, de que seria bom, né, de investir em tecnologias ambientalmente limpas, né? Para ampliar, pelo menos, e caminhar rumo a esse descolamento material. Então, nós poderíamos, por exemplo, pensar um exemplo das emissões de gases de efeito estufa, que a dissociação relativa seria assim, aumenta o PIB e as emissões aumentam no ritmo menor, e a dissociação absoluta está aumentando o PIB e as emissões estão diminuindo, né? Seria um pouco só para dar um exemplo mais aplicado para vocês. Um outro exemplo é a questão do consumo de água. Aqui eu peguei um estudo, né, sobre o consumo de água em diferentes cidades da Ásia. E a gente vê, por exemplo, em Tóquio, que é essa primeira linha azul, por um tempo aumentou o consumo de água por habitante, conforme ia desenvolvendo a cidade, mas chegou uma hora que começou a diminuir a quantidade de consumo por habitante, por causa da eficiência, né, do sistema de uso de água e da educação ambiental das pessoas também, né? Em Taipei também começou essa mesma tendência, mas posterior, algumas cidades chegaram no nível de estabilidade e aí pensa assim, no futuro elas vão começar a diminuir. E algumas cidades mais pobres, elas ainda estão aumentando ainda, né? A gente vê Jacarta, Manila, Bangkok, né? Que ainda estão nesse ritmo de aumento, mas aí alguns falam assim, não, ela vai crescer, mas vai chegar uma hora que ela vai chegar no nível na história de Tóquio e aí vai começar a diminuir, por exemplo, né? É uma aposta que se faz. É, essa mesma aposta uma das essências da economia circular, que é um pouco essa ideia de que nós conseguiríamos, né, fazer o máximo de gestão ambiental nas indústrias, no sistema econômico, de modo a diminuir os resíduos e diminuir o uso de recursos naturais por meio da reciclagem, do reuso de materiais, né? De conseguir produzir com menos materiais também, e no final transformar isso em um círculo sem ter, por exemplo, retirada de um lugar e descarte em outro, né? O material ficaria circulando dentro do sistema. Ou seja, não teria, seria a maneira de tirar o impacto ambiental. E, e aqui é um gráfico mensurando, em média, né, o que está acontecendo no mundo de 1970 até 2015. Nós temos o que está acontecendo com o PIB, que está aumentando, né? A produtividade de matéria bruta, ou seja, quanto que está retirando do ambiente, está aumentando também, né? A gente vê. A população também, né, crescendo ainda. E essas duas linhas e aqui embaixo seria a produtividade de materiais domésticos, né, que seria alguns outros tipos de materiais mais consumidos pelas pessoas, né? E aqui nós temos duas linhas pequenas aqui que seria um pouco essa ideia que a gente chama de produtividade, né? Que é o seguinte, o quanto, quando você divide, né, o consumo, né, pela produção, tanto do doméstico quanto pelo bruto. E aí a gente vê assim, que o consumo de matéria bruta ele continua aumentando, mas que a proporção, né, do consumo com a produtividade ele está mais ou menos estável, né? Às vezes declinando um pouquinho a partir de 2010. Que alguns autores falam, talvez ainda nós não podemos falar ainda que nós estamos no descolamento material. Essa foi o resultado dessa análise. Mas que talvez, né, como a gente está vendo que está começando, talvez a gente pode estar chegando para caminhar para começar a fazer isso no futuro. Mas ainda não estamos lá. Isso é um pouco assim, uma aposta que é feita. É lógico que existem críticas relacionadas a isso também, né? Eu queria... Bom, aí a gente já conversou um pouco isso sobre será que está havendo, não está havendo, né?
E aí uma crítica a isso é o que a gente chama de paradoxo de Jevons, né? Que alguns outros autores chamam de efeito rebote ou postulado de Kazum-Brooks, né? Que é uma ideia assim, que o aumento na eficiência de uso de um recurso, por exemplo, a inovação produtiva, uma política pública para usar melhor os recursos naturais, ela, em um segundo momento, ela vai fazer os produtos ficarem mais baratos, porque usa menos, né, recursos naturais. Aí sobra capital para os consumidores, porque eles estão pagando menos pelo produto. E aí, o que, que eles fazem com isso? Dá o efeito rebote. No nível microeconômico, as pessoas têm mais dinheiro, então elas vão gastar mais e comprar mais, seja do mesmo produto ou de outro. Ou no nível macroeconômico, também, como quem produz vai lucrar mais, vai poder também investir mais em aumentar a produção, né? Então, é mais eficiente, mas aí você produz mais. Então, para nós darmos um exemplo, pensa, por exemplo, que nós temos carros que consomem combustível e nós vamos pensar o que que acontece se nós criamos carros mais eficientes, que conseguem dirigir mais e consumindo menos combustível, né? Então, o carro mais eficiente vai consumir menos energia, a gente pensa, tá ótimo, vai diminuir o impacto no meio ambiente, vai precisar gastar menos petróleo, né? Vai ter menos impacto nos recursos naturais não renováveis. Só que aí, no efeito direto, como está tendo menor custo por deslocamento, né? Porque você gasta o mesmo tanto de gasolina, mas anda mais, aí as pessoas vão dirigir mais longe com mais frequência. E no final vai gastar mais energia. Né? O efeito indireto é que, como as pessoas estão gastando menos com gasolina, vai sobrar mais dinheiro, e aí vai tirar umas férias no exterior e vai de avião, né? Pega o avião e vai, e aí o avião vai gastar mais energia do mesmo jeito. E um pouco a ideia do paradoxo de Jevons, né, que nós vemos nessa charge, é que as pessoas falam, olha, esses carros são tão eficientes que todo mundo dirige para todo lugar hoje em dia, né? Muito bom, né? Ser eficiente economicamente, o impacto ambiental rolando ainda do mesmo jeito. O paradoxo de Jevons, ele veio de um estudo do William Jevons, né, que ele estudou a questão do uso de recursos naturais pelos trens durante o período da Revolução Industrial, 1850 até 1900, né? E ele viu assim como que o desenvolvimento tecnológico levou a produzir trens que consumiam menos carvão para 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 seguir a mesma distância, né? Só que o que aconteceu? Mesmo com os trens mais eficientes, acelerou o esgotamento das reservas de carvão. Por quê? As pessoas começaram a fazer mais ferrovias, ter maior demanda nas indústrias que estavam produzindo mais, né? E começou ainda a demandar até outros recursos naturais também, né? O impacto ambiental, na verdade, só foi crescendo. Pensando numa questão de cálculo, né, o efeito microeconômico do paradoxo de Jevons é o seguinte: vamos supor que aqui a gente tem o custo do combustível e aqui as viagens, né, que as pessoas fazem. Se você diminui o custo do combustível de 100 para 80, as pessoas ampliam o, a quantidade de viagens, de uma forma que a área de A e a área do retângulo B continuam a mesma, porque a ideia de que a pessoa usa o mesmo recurso, né, o mesmo dinheiro que ela tem, mas para viajar mais. Então, permanece constante o impacto ambiental. Já o macroeconômico já é maior ainda. Você diminui o custo e aumenta muito mais, porque, na verdade, está sendo reinvestido em novas atividades. Então, o parque industrial só vai crescendo e aí vai aumentando. Então, se você combina o microeconômico com o macroeconômico, aí o impacto é maior, né? Você tem um aumento do impacto ambiental ao longo do tempo. Esse que é a proposta teórica que o William Jevons fez. Então, aqui é um exemplo para vocês também, mostrando assim, o que aconteceu com a questão da iluminação. A eficiência da iluminação, ou seja, a quantidade de iluminação que você consegue fazer por gasto de energia, foi melhorando, né, a eficiência ao longo do tempo. E o preço do consumo de serviço de iluminação, você consegue iluminar mais pagando menos, foi caindo ao longo do tempo. Mas o consumo de eletricidade para iluminação só foi crescendo. Porque, né, claro, foi colocando mais lâmpadas e mais lâmpadas e mais lâmpadas, né, ligadas por mais tempo.
E aí, o impacto ambiental, que é o consumo de eletricidade, né, porque você precisa, né, de ter geração de energia que causa impacto ambiental, então só foi crescendo ao longo do tempo. E como escapar do paradoxo de Jevons, né? Alguns autores eles chegam primeiro nessa conclusão de que a sustentabilidade ela não pode ser alcançada somente por melhoria tecnológica, mas precisa de mudanças institucionais, comportamentais, econômicas. Se a gente só aumenta a tecnologia, provavelmente o que a gente vai acontecer, a gente vai desenvolver cada vez mais, crescer cada vez mais, né? E o impacto ambiental vai continuar aumentando como tem aumentado ultimamente. E alguns exemplos disso, por exemplo, poderia criar taxas para conter o consumo de certos produtos, e isso, para alguns autores, é uma coisa polêmica, né, dentro da economia, porque, na verdade, normalmente se quer que o consumo aumente para que a economia aumente. Então, você criar mais taxas, né? Normalmente, também, além de ser socialmente mal visto, as pessoas não querem pagar taxas também, né? Mas tem um pouco essa ideia de que, com essas taxas, nós poderíamos investir na restauração dos recursos naturais. Então, você cria uma taxa sobre um produto e usa para restaurar o recurso natural e, assim, compensar ou mitigar os impactos ambientais. Seria uma maneira de tentar contrabalançar, né, esse efeito de impactos ambientais crescentes. É uma possibilidade, né? Que é o que a gente tenta trabalhar numa linha que chama de economia ecológica. Por fim, eu vou entrar agora com vocês último tema da nossa aula, que é pensar o desenvolvimento sustentável como ideologia. E nesse caso, vamos trabalhar por um viés mais socialista, marxista, do que a ideologia, né? Que a ideologia seria uma forma de interpretar o mundo pelo qual, por exemplo, grupos dominantes, né, tentam convencer os grupos que estão em pior situação econômica, que são explorados, né? Tentam convencer eles de que as coisas devem continuar desse jeito e que está certo a maneira como as coisas estão, né? Então, uma das críticas ao conceito de desenvolvimento sustentável é que ele seria muito vago. Por ser vago, todo mundo concorda com o princípio. Ok, atingir as nossas necessidades presentes, todo mundo quer ajudar os nossos filhos no futuro, todo mundo quer, né? Só que por ser vago, ele esconde os conflitos, que existem diferentes interesses e que nem todo mundo está ganhando da mesma maneira com esse desenvolvimento. Então, um pouco isso acontece muito, né, na esfera internacional. Você consegue chegar num consenso, mas você não coloca, né, esconde o tanto de coisa que tem por trás, né? Porque é só um discurso bonito. O desenvolvimento sustentável ele não se propõe a alterar o capitalismo, né? E para muitos autores dentro dessa linha, né, de socialista, marxista, o capitalismo ele tem uma desigualdade estrutural. Então, enquanto a gente tiver capitalismo, vai ter gente pobre, vai ter gente rica, e os pobres não vão conseguir, né, atingir todas as suas necessidades. A exploração dos mais pobres continuaria e aumentaria a desigualdade cada vez mais do capitalismo, seria uma tendência. E outra crítica é essa aposta em um desenvolvimento contínuo ilimitado, que nós já vimos, né, algumas dessas críticas de que teria um limite, principalmente na sustentabilidade forte, um limite para o crescimento que não daria para crescer continuamente. Além disso, alguns autores ressaltam esse uso ideológico, né, em contextos práticos. Por exemplo, uma empresa que faz uma coisinha pequenininha, né, para ser ecologicamente correta e usa isso como um discurso de marketing verde. O governo também pode fazer isso, quanto, na verdade, né, o impacto ambiental continua crescendo cada vez mais, mas aí faz alguma coisinha e faz uma propaganda danada em cima dessas coisinhas pequenas que estão sendo feitas, mas que não são suficientes para realmente chegar na sustentabilidade. E dentro de uma visão geopolítica, dessa visão ideológica do desenvolvimento sustentável, alguns autores colocam isso, que a missão dos países periféricos seria cuidar da natureza, porque a natureza que sobrou está principalmente neles, né? E os países centrais, a missão deles é cuidar para que os países pobres protejam a natureza que ainda resta.
E ninguém critica, né? Muito difícil criticar nesses contextos, né, de discussões internacionais, que os países desenvolvidos deveriam, por exemplo, diminuir o seu impacto ambiental, porque, na verdade, isso levaria talvez a um decrescimento, né, no padrão de vida nos países desenvolvidos, e essa discussão é evitada, né, a qualquer custo, justamente para manter uma certa visão, né, e aí por isso que é visto como ideologia, né, como uma visão de manter a dominação dos países centrais em relação aos países periféricos, usando o, o discurso do desenvolvimento sustentável pela frente, como, na verdade, o que, o que se pretende é manter a desigualdade e as relações de dominação. Né? Isso alguns autores propõem, esse tipo de interpretação do desenvolvimento sustentável como ideologia, né? No contexto geopolítico. É. Outros autores também mostram que o relatório Brundtland, né, a princípio poderia ser visto sobre uma perspectiva de uma leitura de ideologia. Aí só para dar um exemplo, né, o título do relatório chama Nosso Futuro Comum, e aí ele foca na questão intergeracional, ou seja, vamos pensar que o comum, ou seja, de todos no futuro, para ficar uma boa vida no futuro, mas a gente tem que lembrar que o nosso e o comum ele pode também ser intrageracional também, né? E, e a gente pensa, e o nosso presente comum, né? A desigualdade ela já existe hoje, né? E então a gente não precisa rolar isso para o futuro, a gente precisa resolver essas desigualdades hoje e não pensar assim, vamos pensar no futuro, né? Vamos joga o problema para frente para o futuro e não resolve os problemas que nós já temos hoje já. Bom, e aí para exemplificar um pouco essa visão ideológica do desenvolvimento sustentável, existe todo um discurso sobre cidades sustentáveis, né? Que envolvem diversos prefeitos que chegam lá, mostram o que estão fazendo nas suas cidades, né? As empresas de construção mostram o que elas estão fazendo para melhorar a sustentabilidade. Tem o que a gente chama de tecnologias verdes, por exemplo, tetos verdes que planta no alto dos edifícios, coletores de água para reuso, painéis solares para ter energia dentro dos prédios sem precisar, né, usar energia de fora, sistemas de infiltração de água para não causar enchentes, jardins verticais, né, que também são esses jardins na lateral dos prédios. E eles normalmente são vendidos como um marketing ambiental para os edifícios, e aí só que só as pessoas mais ricas que conseguem pagar por esses edifícios, né, que tem todas essas tecnologias verdes. Quem tem pouco dinheiro vai acabar tendo que comprar ou pagar o aluguel, né, de um lugar muito pior do que esse que não tem todas essas tecnologias sustentáveis. E com isso, aumenta ainda mais a desigualdade espacial dos impactos ambientais, ou seja, as áreas ricas dentro das cidades, elas, elas conseguem ser praticamente sustentáveis com um ótimo ambiente, e as áreas pobres, né, continuam sem ter acesso a essas amenidades, né? E, além disso, aumentaria também a desigualdade entre cidades, ou seja, cidades dos países ricos cheias de tecnologias verdes e cidades dos países pobres, né, sem acesso a isso, né, e, e sem possibilidade de ter uma sustentabilidade dentro desse ponto de vista. Mas a gente pode ir até além mais do que isso. Pensar que não seria simplesmente um marketing, porque apesar de estar lá o edifício todo bonitinho, né, com todas as tecnologias verdes, a cidade cheia de tecnologia verde, se você pegar os indicadores de impacto ambiental total, principalmente relacionado ao consumo nas grandes cidades, o consumo ao longo do tempo tem aumentado cada vez mais, consumo de energia, consumo de alimentos e outros produtos que vão gerar descarte de resíduos sólidos, né? Então, apesar de todo o discurso dessas tecnologias verdes, elas não estariam conseguindo, muito de longe, seria quase que uma maquiagem, né? Elas não estariam conseguindo reduzir o impacto ambiental total do crescimento, do desenvolvimento, do crescimento urbano. Bom, para a gente tentar discutir um caso aplicado,
Eu trouxe aqui para vocês, né, uma fotografia de um edifício que chama Bosque Vertical, ó, Bosco Verticale, em Milão, né? Que ganhou vários prêmios de design sustentável. E a principal chamativo quando a gente vê a foto é justamente que ele tem um bosque, né, nas varandas ao longo de todo o prédio, com várias plantas, né, mostrando uma cara muito mais verde, né? E aí, queria propor para vocês essa reflexão. Vocês acham que o bosque vertical ele representa uma solução viável para o desenvolvimento sustentável que nós poderíamos replicar, né, ao longo do mundo? Nesse ponto, eu gostaria que vocês pausassem um pouquinho o vídeo, pensassem, tomem as suas anotações, né? Tenta refletir sobre isso, depois nós vamos poder discutir sobre isso juntos, tá? Então você pode dar uma pausinha então no vídeo, esperar um pouquinho, certo, né? Então vocês já já formularam pelo menos mentalmente a sua resposta. Queria trazer alguns elementos. Podemos pensar em aspectos positivos, né, do bosque vertical. Tem a vegetação no entorno do prédio pode diminuir a temperatura para as pessoas que vivem dentro do prédio, né, criando sombra, por exemplo. Pode filtrar poluição. A vegetação ela tem esse serviço ecossistêmico, né, que, que pelas gotículas e aerossóis elas conseguem diminuir a poluição, pelo menos interna, quem mora lá dentro. Tem a diminuição do gás carbônico na atmosfera, porque a planta vai crescendo e ela vai retirando o gás carbônico, e um aumento da umidade do ar pela transpiração das plantas. Então, a pessoa que está morando nesse prédio vai sair na varanda e ter um ambiente um pouco menos seco, por exemplo. E que visão crítica nós poderíamos ter em relação a isso? Bom, existe uma desigualdade na distribuição de benefícios. Vocês acham que todo mundo no mundo hoje teria condição de comprar um apartamento? Pensa quão caro deve ser um apartamento no bosque vertical, né? E aí você está privilegiando algumas pessoas e dificultando outras. E nós podemos pensar, inclusive, nessa questão da propriedade privada dos serviços ecossistêmicos, né? Será que não seria melhor investir em ter uma área verde pública que todo mundo pode passear, né? E se beneficiar dessa vegetação, do que colocar a vegetação no espaço privado, onde poucas pessoas, que a pessoa só, tipo, no fim de semana vai sair um pouquinho lá na varanda e depois vai entrar dentro de casa, né? Não seria melhor criar uma, uma arborização urbana, por exemplo, que fosse para todos, né? E que traria benefícios para outras pessoas? Podemos pensar também no consumo de recursos naturais, pensa a quantidade de água que vai precisar para irrigar, né, essas varandas todas e quanto que vai evaporar de água no final, né? E também a questão do custo-benefício em relação ao serviço. Será que o quanto que custou para produzir, o quanto que as pessoas estão pagando para acessar, né, para comprar esses apartamentos? Ele vale a pena em relação ao benefício que tá sendo criado, né? E será que isso vai resolver, numa perspectiva mais ampla, vai resolver o impacto ambiental na cidade simplesmente por plantar árvores nas varandas? E todas as outras coisas de consumo de energia, de consumo geral, de poluição, será que vai realmente conseguir compensar tudo isso? Ou será que existiriam prioridades maiores, né, para o investimento, para conseguir chegar numa sustentabilidade urbana? Então, a ideia era trazer esse exemplo e discutir um pouquinho com vocês relacionado a isso. Então, com isso nós fechamos a nossa aula de hoje. Eu agradeço pela atenção, espero que tenha sido útil para vocês. Tendo dúvidas, podem entrar em contato, tá? Eu estou sempre aí à disposição. Até mais, até a próxima.